Grande Carlos, meu Fala, Edu. amigo. E aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo por Show. aí? Tudo tranquilo e vocês aí? Posicionado? Deixa eu só, Posicionado? deixa eu só fazer uma Tá. marcação aqui para todo mundo saber quem está por aqui conosco. Já é a nosso Toro Talks 4. Vamos colocar aqui, ó. Carlos Ó, Dias. boa. Celebridade, só celebridade por aqui, viu? Só Pô, celebridade só. sempre. Coloca aqui, ó. Carlos Dias, pronto. Aliás, vou colocar o seguinte, ó. Quiropraxia. Pode, dale aí. Quiropraxia. Beleza, ó. Vamos publicar. É, E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. é. Ah, vamos ver aqui, ó. Tô ficando quase. Fugir de dar comentário. Pronto. Agora sim, Como aqui? estamos devidamente etiquetados. Meu amigo Carlos, como é que você tá? Boa. Tudo bem? Grande, Edu. Tudo ótimo. E Tudo, vocês aí, como é que estão? tudo Tá, tranquilo, tá me né? ouvindo bem? Como é Todos. que tá? Tô te ouvindo bem, você me ouve também, Boa, né? boa. Beleza. Sim, sim, Então tranquilo. legal, então legal. Ó, o pessoal tá chegando aí, sempre a galera que vem prestigiar a gente, né? Tanto lá da Toro, tô vendo gente também que, enfim, é do CrossFit, né? Show, tem uns A gente, pacientes meus aí que entraram já também, que eu já ah, vi. com certeza. Então, ó, o pessoal tá chegando, tá se arrumando nas cadeiras, tá trazendo as pipocas, Boa. enfim. Carlão, queria te, Arruma a postura aí já. e, né, já já nós vamos falar disso já já, né? Mas ó, Bora. primeiro queria te agradecer pela disponibilidade. É muito legal conversar com você aí sobre algo que a gente conhece, mas talvez a maioria da galera ainda não, mas vamos falar um pouquinho sobre postura na quarentena. E, Quarentena. aliás, me desculpe, vou apresentar, deixa eu fazer o introduce direitinho, né? Carlos Claro, bora. Dias, quiropraxista dos melhores boxes de Show São aí. Paulo do Brasil. Oh, aí Vamos lá. sim. Então, primeira coisa Mandou. aqui para você falar para a gente, né, é o seguinte: quiropraxia, né? O que é Sim, quiropraxia? Vamos lá, explica aí para a beleza. galera ou relembre para quem já Então, sabe. lógico, vamos lá. Então, assim, primeiramente, então, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite seu, da Tati também, para participar aí com vocês. Obrigadão mesmo. Então vamos lá, assim, então falar um pouquinho primeiro da quiropraxia, que ela gera muita controvérsia em todo mundo. Então muita gente pensa assim, é um estralador de osso, é um massagista, é um especialista, então vamos lá. A quiropraxia ela é um bacharelado, então é uma graduação de nível superior, você não precisa ter uma outra profissão para ser quiropraxista. Então assim, basicamente você entra na faculdade, são de 4 a 5 anos de faculdade para se tornar um quiropraxista. Igual você estuda para ser um fisioterapeuta, para fazer uma medicina, estuda para ser quiropraxista. Então aí já começa... Pessoal, especialização, não é? Então eu já gosto de começar por aí. Falar, não, é uma profissão diferente, mas trabalha muito bem em conjunto com todas essas outras em prol da saúde dos pacientes. Né? Então a faculdade são de 4 a 5 anos e no Brasil, por enquanto, só tem uma em São Paulo, que é em Bimorumbi, e uma no Rio Grande do Sul, que chama Fevale. Então, por enquanto só. Lá fora, Estados Unidos, a profissão ela é americana, por sinal, então lá é extremamente comum. Aqui a primeira turma se formou em 2004, então aos pouquinhos o pessoal está conhecendo, então hoje já é muito mais comum do que quando eu entrei na faculdade em 2008, então eu me formei em 2012. Quando eu entrei em 2008 era Quiroquê, o pessoal queria saber, então padrão, mas aos poucos o pessoal está conhecendo, então está crescendo bastante agora, bem legal. Aliás, você falou o seguinte, que aqui o curso, né, enfim, a profissão, você falou, é americana, é origem americana, mas... A origem dela é americana, tanto... Então, e fala um pouquinho, quiropraxia, daí como é que é a Então, o conteúdo aí da expressão, o conteúdo, né? Então, vamos lá, o Isso. quiro vem de mãos e o praxia é de praticar, né? Então, seria a arte de praticar com as mãos. Boa.
Então, o que que é? Ela é uma profissão que ela consiste em justamente promover saúde através da relação que existe entre a coluna vertebral e todo o sistema nervoso do corpo, o sistema muscular. Então, o nosso foco ele sempre vai ser procurar na coluna onde tem pequenas disfunções articulares, que isso causa toda uma interferência neurológica e muscular no corpo, afetando a saúde como um todo. Então, todo mundo acaba procurando a quiropraxia muito por causa de dor, e realmente ela tem um resultado excelente para dor, mas ela não é um analgésico para tirar dor. E sim, ela serve para promover a saúde e deixar que a própria, vamos dizer assim, a força inata do corpo se recupere de um determinado problema, de uma determinada lesão. Tá. Então isso é um apanhado... Lógico, estamos fazendo aqui né? Lógico. Até desvendando a etimologia, tinha me fugido aqui, a etimologia. Sim. Mas quer dizer que a tua abordagem, aliás, a abordagem do quiropraxista, né? Isso, é um nome, isso né? mesmo. É um nome. A abordagem do quiropraxista é a coluna vertebral. Essa é a zona de trabalho, o eixo. Isso, a nossa parte central é a coluna vertebral. Também tem um trabalho em cima de extremidades. Existe, por exemplo, técnicas que vão para a parte de crânio, outras modalidades. Então, dentro da quiropraxia tem mais de 120 técnicas catalogadas hoje. Né? Então, todo mundo acha que a quiropraxia ela é uma técnica, e na verdade não. Ela é uma profissão que ela tem vários ramos de técnicas. Então, tem técnica que analisa de cima para baixo o corpo, de baixo para cima, só analisa a parte pélvica, só analisa crânio, só analisa cervical. Então, existem diversos ramos e a gente vai determinando isso para cada paciente também, o que seria o mais indicado para cada um. Entendi. E aí a gente pode afirmar que a quiropraxia ela é uma das vertentes de abordagem do corpo para gerar bem-estar. Então, exatamente, de uma forma conservadora. De uma forma... Explica um pouquinho isso. Por que de uma forma conservadora? Porque, na verdade, o nosso tratamento ele não é invasivo, né? Então, a gente não usa medicação, não usa nada químico. Então, é um tratamento totalmente manual, conservador, né, e complementar na área da saúde, que se complementa com a medicina, se complementa com a fisioterapia, com a acupuntura. Então, dá para todos os profissionais sempre trabalharem em conjuntos. Legal. Essa seria a minha próxima pergunta. Tem acupuntura, fisioterapia... Uma não exclui a outra? São atividades complementares, conjuntas? São complementares, sim. Tipo assim, a gente nunca pode isolar e falar assim, não, só a minha funciona, só aquela funciona. Não, isso não existe. Depende muito do caso de cada paciente, existe um tratamento específico. Então, às vezes pode chegar um paciente para mim que eu posso olhar e falar, não, seu caso não é comigo, procura um fisioterapeuta, procura um acupunturista. Igual isso tem que acontecer com todas as outras áreas. Então, por exemplo, às vezes um médico ele vai olhar e falar, não, seu caso não é cirúrgico, mas tenta um tratamento conservador antes de partir talvez para uma medicação ou para uma cirurgia. Né? Então, isso acaba sendo uma abordagem multidisciplinar. A gente sempre tem que analisar o paciente nunca vai precisar de um profissional, ele sempre vai precisar de um conjunto. Tá. Né? Então, entra o educador físico, vai entrar o nutricionista, vai entrar todos os profissionais da saúde, para a saúde daquele paciente. Tem que analisar o que está acontecendo de fato ali. Bacana. E me diz o seguinte, Carlos, qual é o gatilho para procurar, para pensar, assim, vou procurar um quiropraxista? Qual é o gatilho que é acionado? O que me move a fazer isso? É a dor? A dor é a dor grande? Hoje é a dor. Hoje é a dor. Com certeza, sim. Porque hoje estima que 85% da população mundial tem problema de coluna ou sente dor, e isso faz as pessoas procurarem realmente a quiropraxia, mas na verdade ela também pode ser usada por um lado preventivo. Então a gente também pode usar a quiropraxia até como uma forma de manutenção para você deixar o seu corpo trabalhando de uma forma adequada. Porque às vezes você pode ter alguma disfunção na sua coluna que você não tem dores significativas ou você é assintomático e acha que está tudo bem. Porque a gente infelizmente tem aquela ideia, se eu tenho dor eu estou mal, se eu não tenho dor eu estou bem. Todo mundo sempre pensa dessa forma, mas não é bem por aí. Então a quiropraxia ela também pode ser usada por um lado preventivo. Então o paciente pode falar, eu não tenho dor nenhuma, eu vim checar minha coluna. A gente vai analisar a coluna do paciente, ver que pontos que estão mais comprometidos, trabalhar com as manipulações, que são os ajustes que a gente chama sobre a coluna, para restaurar aquela mobilidade da coluna e deixar o corpo dessa pessoa trabalhando de uma forma mais adequada. Eu ia dizer o seguinte, né, os ajustes. A gente
Aliás, faz tempo que eu não faço um ajuste, hein? Pô, faz um tempo, hein, Edu? Né? Tem que aparecer lá, pô. Vamos tá pertinho aí. Daqui a pouco a gente vai falar de postura, né? Então deve Sim, ter um com monte certeza. de ajuste para ser feito. Mas antes um pouquinho ainda de falar da questão da postura, você falou, penso eu, uma coisa importante, a manutenção. De repente, quando você é acionado, é levado pela dor, provavelmente o teu estado ou o teu limiar já não seja tão bom quanto poderia ser a prevenção é sempre o caminho. É isso mesmo? Sempre é o melhor, exato, sim. Então entra aquilo assim, é muito melhor, por exemplo, você hoje já começar a fazer exercício, você começar a comer direito, evitar, por exemplo, o tabagismo, hábitos saudáveis, do que você esperar chegar nos 50, 60 anos, desenvolver tudo isso e querer tratar o problema lá. Né? Então, enquanto jovem, é muito mais fácil a gente cuidar do nosso corpo do que esperar o tempo passar. Só que, infelizmente, é o que todo mundo faz. Eu sou novo, tenho 20, 30 anos, posso fazer o que eu quero. Beleza, mas isso vai ter influência lá na frente. Então, a prevenção é o melhor caminho. O bom e velho, o preço sempre chega, né? A conta sempre chega. Exatamente. Mais ou menos isso. E me fala uma coisa. Toda coluna vertebral tem salvação? Ou tem. Não? Na verdade, assim, vamos dizer assim, depende um pouco. Por exemplo, às vezes tem pessoas que podem ter problemas extremamente avançados, né, principalmente pessoas de idade, que lógico que a resposta vai ser muito menor. Só que o problema é que se ela não fizer nada, ela vai piorar. Então, às vezes, pode ter um paciente que vai chegar e a gente vai falar assim, olha, talvez esse seu problema não dá para aliviar ele a ponto de chegar numa dor zero, só que dá para tentar te manter com qualidade de vida. Porque o problema não é só a dor, é que a dor ela acaba afetando muito a qualidade de vida dessa pessoa. Então, limitação, ela fala assim, exato, então ela fala assim, não é só a dor que ela sente, ela não consegue brincar com o neto, ela não consegue arrumar uma coisa na casa, não consegue fazer uma viagem por causa do tempo sentada no carro, e isso começa a afetar muito a pessoa. Então, tem pessoa que na avaliação começa a explicar isso para mim, ela começa a chorar, e você não vê que ela não está chorando pela dor, ela está chorando pelo quanto aquele problema afeta. Só que se você analisa no fundo, aquele problema não começou de ontem para hoje, do mês passado para cá, já é de muitos anos que estão acumulando, às vezes a pessoa só ficou baseada no remédio, que foi o único tratamento ou o único paliativo que ela encontrou, e ela foi se mantendo desse jeito, e aí o problema foi agravando. Então, Entendi. Colunas muito gastas, aí realmente vai ter uma resposta muito lenta ou uma resposta pequena, mas se não fizer nada, piora. Entendi, né? Então, bacana. Carlão, vamos falar de postura. Bora. Estamos todos em casa, né? Enfim, quem pode estar em casa. E aí, obviamente, a gente tem algumas questões, né? Por conta de estarmos em casa. Então, primeiro quem lida, né? Computador, sentar inadequadamente, o fato de não estar se movimentando tanto quanto fazia. O que a gente tem que observar aí durante esse período? O que a gente está analisando bastante, assim, com os pacientes que estão vindo agora, pós-quarentena, pós toda essa muvuca que a gente está passando, é que justamente a falta do treino, a falta de bons alongamentos, de mobilidade, está fazendo muitas pessoas não só ganharem peso também, que isso é uma coisa bem comum, a falta do exercício, mas que muitos pacientes que vinham para mim só por manutenção ou de forma sintomática, vieram com dor. Falaram, mudou minha rotina, eu não estou treinando, não estou fazendo nada, voltei a ter dor. Então aí você vê, e lógico, fora o aspecto emocional. Né, que isso é uma coisa que para a dor, quase que eu brinco assim, é pior do que o aspecto físico. Né? Então uma pessoa que está numa depressão, numa ansiedade muito grande, às vezes ela tem mais dor do que uma pessoa que teve um trauma sério. Sabe? Então o impacto emocional no corpo ele é muito grande. Então, vamos dizer assim, basicamente na quarentena isso está acontecendo muito. E tem formas de lidar, dá trabalho, mas tem que mudar um pouquinho a rotina ali. Mas vamos imaginar o seguinte, considerando essa nossa situação atual, tá? A gente está em casa, a gente está se movimentando menos, e vamos falar especificamente das posturas que são adequadas ou inadequadas. Porque é o seguinte, dentro do ambiente doméstico, você perde um pouco a etiqueta com relação a como sentar, então você está com o notebook no sofá, então você está deitado na cama com aquela cabeça assim. O que a gente tem que ficar ligado para tentar amenizar isso?
Ó, primeira coisa assim, tentar trabalhar numa mesa, isso sem dúvidas, uma mesa sentado com a postura bem retinha, de preferência com apoio na lombar. Então assim, as pessoas que têm um espaço na casa, que conseguem ter um escritório com uma mesa, uma boa cadeira, vale a pena. Então assim, se a pessoa trabalha muito, ainda mais agora, isso vai demorar um pouco para passar ainda tudo isso que a gente está enfrentando. Então investir às vezes numa boa cadeira vale a pena. E mesmo que você sente na postura perfeita, nada de ficar mais de 1 hora direto sentado trabalhando. Nada. Então, assim, por mais que você está naquela postura, fala, nossa, isso aí tá... Pausa para a foto ali que tá perfeito. Não adianta. Ficou sentado, a carga em cima, principalmente da coluna lombar, ela é muito maior. Então, a cada 1 hora, pelo menos, a pessoa tem que levantar. Então, sempre vai fazendo pausas. Outra coisa importante é a questão do notebook, que todo mundo usa muito. E o grande problema é o quê? Que o teclado está numa altura e o monitor acaba ficando na mesma altura. Porque o ideal, o que seria? O teclado numa altura, onde os seus cotovelos ficassem, deixa eu ver se consegue. Isso, basicamente aqui a 90 graus, nada de ficar trabalhando, por exemplo, numa mesa assim, escorregado lá na cadeira, com o ombro alto, porque isso vai gerar muita tensão no trapézio e vai sobrecarregar muito a lombar. Então, o que é o ideal? Sempre bem sentado, postura encaixada, pode até colocar, eu falo para os meus pacientes assim, pega uma almofada, uma blusa, uma toalha, faz um rolinho, apoia ele na lombar, um pouco acima da linha da calça, para quando você estiver sentado, conseguir manter essa lordose lombar. Isso é uma coisa que vai proteger muito a coluna, porque dessa forma a gente distribui bem a carga em cima da articulação e em cima do disco da coluna. Quando a gente senta daquele jeito, que é o padrão de escritório, de todo mundo, começou a cansar, escorrega o corpo lá para frente e fica deitado. Isso vai gerar uma carga em cima. Vão ficar apoiadas então, assim. exatamente. E aí o que acontece? Toda a carga da lombar ela vai para cima do disco. Então você não tem uma boa distribuição de carga. E isso a longo prazo não é uma coisa que 1 hora vai te machucar. Não. Mas você fazendo isso errado 6, 8, 12 horas todos os dias vai te machucar. Entendeu? Então nunca é uma coisa imediata. E você falou do notebook, ele tem uma limitação, né? Você sabe que eu até no começo da quarentena, eu tentei usar aquele apoio do notebook. Aquele diagonal, assim. Diagonal. Mas é horrível. Assim, horrível. Para mim não funcionou. E eu vi muita gente, principalmente agora que a gente está muito na frente do computador e você está no vídeo toda hora, você está fazendo chamada em vídeo, você está fazendo live, você abre a geladeira, tem a live, tem alguém lá dentro, enfim. Então, você está no notebook e você não tem, penso eu, essa posição ergonomicamente correta, né? Porque se você está com o braço aqui nos 90 graus, você está olhando para baixo. A cabeça... Aí machuca o pescoço. Então, e qual que é a solução? Colocar um tecladinho adicional e levantar a tela? Isso, esse seria o ideal. Então, assim, vamos dizer, esse apoio diagonal, por mais que ele não é o ideal, ele já ajuda. É melhor do que o notebook plano na mesa. Tá? Se a pessoa tiver possibilidade, o que ela pode fazer? Usa o notebook para um acesso rápido para levar para um lugar, para o outro, mas em casa, ou tem um monitor à parte e conecta o notebook para colocar a tela no monitor, ou um teclado à parte e você deixa a tela do notebook mais alta. Uma caixa de sapato, qualquer coisa que você consiga fazer esse apoio para você conseguir manter essa postura. Então, a média, o que a gente fala, que o ideal é que pelo menos o topo da tela fique na altura dos olhos. Esse é o mínimo recomendado, que é o que nunca acontece com o notebook. É o mínimo. Se o centro da tela ficar na altura dos olhos, é melhor ainda. Mas é um pouco mais difícil conseguir. Né? Então, esse seria a indicação correta, né, do Olha, então, monitor. Uma dica quentíssima aqui, a questão do teclado adicional para gente conectar notebook. E fazer do notebook, claro, assim, posso falar assim, eu não sei se você está na frente de um desktop ou do notebook. Não, eu uso o note aqui também. Enfim, então parece que é preferência nacional. Pela praticidade, você leva tudo, então... Então, uma dica bacana seria usar um teclado adicional e subir a tela. E subir a tela, perfeito. Boa. E me fala uma outra coisa, Carlos. Por exemplo, tem muita gente... Eu já falei aqui com a Milena, a Nutri, com a Bianca, a gente falou um pouquinho de estética, né, de bem-estar, falei também com a Andresa, que é psicóloga, e a gente falou muito de ansiedade, meditação, problemas para dormir, do ponto de vista... as queixas, né, que as meninas trouxeram nos episódios anteriores, as pessoas estão com essa dificuldade. A gente sabe que tem insegurança, ansiedade, tem uma angústia, preocupação, medo. Enfim, tudo, né?
Então, assim, Sim. em termos de postura, primeiro, vamos supor que a gente consiga dormir, tá? Quais os Sim, cuidados aí? Travesseiro alto, baixo, de barriga para cima, barriga tá. para baixo? Fala um pouquinho disso, por favor. Show. Então, assim, ó, quanto dormir, o que, que é o recomendado? Nunca de bruço, esse é o básico, apesar de ser uma postura deliciosa para dormir, muitas pessoas só pegam no sono de bruço, não é recomendado porque a hora que você deita de bruço, a sua coluna você está forçando a sua lombar para baixo e a cabeça você não consegue manter a cara enfiada no travesseiro. Então você é obrigado a rotacionar ela e você vai ficar ali por 6, 8 horas com uma rotação na sua cervical gerando todo um espasmo nessa musculatura. É gostoso, tem pessoa que só vai pegar no sono assim, mas não é o indicado. É aquela posição... Pior ou melhor o braço? Pior ou melhor? Não, pior porque você acaba sentindo dor no ombro. Entendi. Então, que nem eu tenho um paciente que fala, eu acordo com dor no meu ombro. E, pô, o cara só estava dormindo, mas às vezes ele está dormindo desse jeito, então ele está causando uma compressão, principalmente nessa articulação em cima da cabeça do húmero, ele pode comprimir os tendões, os nervos que passam, pode ter dormência, ele pode acordar por causa de formigamento na mão, né? Então isso pode levar a muitas coisas. Então, tem dores, desculpa, tem dores claro. fortíssimas, a torcicolo, né? A boa e velha torcicolo, você levanta com ela, né? Você pode, sim, às vezes pode ter sido isso. Você passou com o pescoço numa postura muito tempo errada, aquele músculo gerou uma contratura excessiva e a hora que você acorda ele dá aquela fisgada que você não consegue nem olhar para o lado, de tão tensionado que aquele músculo está. Bacana. Né, que é então, e aí entra a questão também da altura do travesseiro. Que essa pessoa está com um travesseiro muito alto ou um travesseiro muito baixo e ela está dormindo basicamente com a cabeça torta. Né? Então aí, o que a gente recomenda é que pelo menos o travesseiro cubra essa parte da lateral do ombro dela para a lateral do rosto. Porque ou ela tem que dormir de lado, de preferência com o travesseiro entre os joelhos, ou de barriga para cima, com uma almofada embaixo dos joelhos, para você também não dormir com a perna totalmente esticada. Isso também sobrecarrega a lombar. Então, quando deitar, se for de barriga para cima, deita e coloca um travesseiro embaixo da perna para ela ficar dobradinha assim o joelho. Isso é uma coisa que já vai aliviar muito a dor lombar, ou de lado com um travesseiro entre os joelhos, principalmente para as mulheres por causa da largura do quadril. Isso é uma coisa que afeta bastante também. Entendi. Bom, tudo isso se o sujeito conseguir dormir com, com tudo isso que a gente está passando. Exatamente. Tá. O que eu falo assim, também acaba sendo muito assim, desculpa, entra aquela questão de, por exemplo, às vezes a pessoa, que nem eu mesmo, às vezes eu começo dormindo na posição correta, no meio da noite eu já virei porque ou tá quente, você se embrulhou na coberta ali e tá de bruço. Aí não tem muito como controlar. Mas se pelo menos você tentar criar essa consciência que o correto não é de bruço, mesmo que você dê aquela leve acordada no meio da noite, você fala, opa, tá errado, você já vira, corrige e volta a dormir. Né? Esse é o recomendado. Essa dormida de lado é o decúbito lateral, é isso? É o decúbito lateral, isso. Decúbito lateral. É o decúbito, isso. Barriga para cima o dorsal e barriga para baixo o decúbito ventral. Muito bom. Você vê que a gente traz cultura aqui, a gente dá um banho de cultura, vai trazer os conceitos aqui, enfim. Vamos. Agora, com certeza. Postura e ergonomia, é a mesma coisa? É diferente a abordagem? Não, porque basicamente porque assim, a gente escuta muito, né? Isso é ergonomicamente correto. Isso correto, é ergonomicamente incorreto. Sim, basicamente a ergonomia é o que você vai usar, são as ferramentas para você manter a sua postura boa. Basicamente. Então, você tem ergonomia em casa, você pode ter ergonomia no trabalho, qualquer coisa você pode manter isso, que é basicamente você conseguir deixar a sua postura de uma forma mais adequada para que a sua própria postura proteja o seu corpo. Que esse é o conceito de uma boa postura. É a postura que seu corpo ele adota, que você consegue proteger todos os seus ligamentos, suas articulações e seus músculos. Então, uma má postura por muito tempo vai te causar problema. Isso é fato. Por exemplo, hoje o uso de celular. Cabeça para baixo o dia inteiro, está sendo muito comum encontrar, por exemplo, adolescentes ou jovens adultos com dores sérias e problemas sérios na cervical, ou com retificações, que a pessoa ela perde aquela curva normal da coluna. Isso está sendo uma coisa muito comum. E um dos grandes problemas é celular. Né? Porque hoje, vamos dizer assim, por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha celular, sei lá, com 15, 20, 30 anos você tinha um primeiro celular. Hoje, uma criança de 2 anos já tem um tablet na mão. Então a coluna dela nem se formou totalmente, ela nem tem a força muscular necessária e ela está o dia inteiro com a cabeça para baixo.
Então isso, eu falo, daqui uns 10, 15 anos a gente já vai ver muitos problemas cervicais por causa desses hábitos errados de hoje nas crianças. Aliás, a palavra que a gente já vem falando, né? Hábito. Como a força do hábito é que vai determinar a tua cota de bem-estar, né? E ao mesmo tempo que parece ser fácil concluir isso, como é difícil adquirir hábitos, né? Principalmente os novos hábitos. O pior que é. Dá uma dica para a questão do celular. Não para resolver, mas para minimizar. É isso aqui também? Exato. Para minimizar, o que a gente pode fazer? O que eu estou fazendo pelo celular aqui não vai dar para mostrar, mas basicamente, ou você pode segurar o celular numa mão e abraçar ele aqui na outra, para você também não fadigar o ombro, ou que nem você fez, segura o celular, apoia na mesa ou apoia na barriga e tenta manter ele na altura dos olhos. Quanto menos você jogar sua cabeça para baixo, menos carga você vai pôr em cima da sua coluna cervical e de toda essa musculatura do pescoço. O ponto de atenção é isso aqui, então? É a linha horizontal. Exatamente. Entendi. É a linha que dificilmente a gente vai ficar olhando acima da linha do horizonte, mas a gente mantém muito o olhar abaixo. Entendi. E aí não só isso. Outra, problemas torácicos também. A corcunda, né? A famosa corcunda também vai acontecendo porque tá todo mundo caído assim para frente. Tá. E aí você falou o seguinte, você deu umas dicas aí de procurar uma postura adequada para dormir, e também como ter uma posição ergonomicamente correta para trabalhar no computador, a questão da tela. Sim, sim. Mas vamos admitir o seguinte, que a gente procure isso. Só que aí você falou o seguinte, 1 hora sentado, por melhor que seja a tua postura, levantou, o que a gente faz? Dá uma esticada? Dá uma esticada, dá uma caminhada, vai lá tomar uma água, se hidratar. Movimento. O nosso corpo ele é movimento, né? Então, assim, a vida ela não pode parar. Seu coração para, acabou. Então, a nossa coluna também ela precisa de movimento. E isso é uma coisa que também muitas pessoas que têm dor, às vezes falam assim, eu tenho dor, eu vou ficar quieto aqui no sofá o dia inteiro. E não, isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que dar movimento para essa coluna, não por sobrecarga. Você tem que dar movimento para ela. Ela sozinha vai começar a lubrificar mais as articulações, vai começar a ativar a musculatura, e isso vai ajudar na dor. Então, ficar parado, e também entra aquela história, quem fica muito tempo em pé também tem que sentar. Então, um segurança, por exemplo, que o cara está o dia inteiro em pé, ele precisa fazer algumas pausas e sentar ali pelo menos alguns minutinhos para descansar, e depois volta para a posição. Aliás, dor. Vamos falar um pouquinho aqui de dor, né? Lá no começo a gente falou, é o gatilho para procurar alguma coisa. Qual que é a ideia? É conviver, se acostumar ou não? Não é isso? Não é. Não seria o certo. Porque, na verdade, assim, a dor, ela não deixa de ser um alerta do seu corpo que algo não está legal ou que você não está fazendo algo de correto nele. Né? Então, assim, se eu ficar o dia inteiro com a cabeça para baixo, eu vou ter dor no meu pescoço. Não necessariamente eu tenho um problema ainda, mas eu estou gerando um problema nele. Mas o meu corpo está me avisando. Carlos, presta atenção que está doendo aqui, você está sobrecarregando alguma coisa. Né? Então a dor ela nunca pode ser escondida, e o que eu falo assim, sentir dor não é normal, é comum. Tem muita diferença em falar que é normal de falar que é comum. O normal é a gente viver sem dor. Tá? Só que se você está sentindo dor, é um alerta, é o seu corpo tentando falar com você assim, algo aqui não está bacana, procure ajuda. Tá? Ou mude seus hábitos, faça alguma coisa para tentar mudar isso. O problema é que a gente está acostumado ao quê? Você tem dor? Toma remédio. Então, pega lá o comprimido, toma um remédio, escondeu minha dor, eu tô bem. Vida que segue. No dia seguinte, passou o efeito do remédio, eu tô com dor de novo. Pega lá, toma remédio de novo. Né? Então, é o que eu falo. Você tomar, hoje eu acordei com uma dor de cabeça, tenho uma reunião importante, quero tomar uma medicação. Beleza, toma, ela não faz mal, ela tá aí para isso, mas ela serve para remediar. Agora, você fala, eu tô tomando o mesmo remédio para a mesma dor há 3, 6, 1 ano, peraí, alguma coisa aí tá errada. É onde você precisa procurar um profissional para ver qual que é o seu problema real e tratar a causa. Porque a dor ela é um sintoma. Ela é basicamente um sintoma de um problema. Ela não é o problema principal, a dor. Né? Então, é aquela história assim, você tem a fumaça, você tem o fogo. E aí, o que você quer fazer? Você tem que apagar o fogo. Né? A dor, ela é só a fumaça. Então, quando a gente fez aquela abordagem da quiropraxia preventiva, na medida em que a gente vai procurar os ajustes, procurar uma manutenção, a gente também tem uma tendência de evitar que a dor venha. É isso mesmo? Que a dor venha, exatamente. Ela vai vir de qualquer modo? Sim, assim, ela pode acontecer de subitamente você ter uma dor.
tá? Isso também pode, ou um trauma, alguma coisa assim, né? Então, assim, a gente nunca vai viver imune da dor, né? Se fosse assim, eu brinco que o quiropraxista não ia sentir dor, e não é assim. A nossa rotina de trabalho, claro. rotina de treino, tudo, o corpo ele tá sentindo dor, mas a gente tem que entender qual que é a causa dessa dor, né? Mas esse que é o importante. Pô, eu tô com uma dor aqui porque eu fiz back squat, fiz um PR de back squat aqui. Lógico que você vai estar sentindo a dor na perna, mas você sabe que aquela dor em 2, 3 dias vai passar e foi associada ao seu treino. Então, já entrando aí, daqui a pouco a gente vai entrar na polêmica, né? A CrossFit e dor, sim, polêmica, né? Mas como é que para a prática de qualquer atividade física, como é que eu consigo identificar, ou se é possível identificar, esta é uma dor ok, é uma dor do treino, né? Uma dor muscular, ou não? Essa é uma dor porque eu estou pegando mais peso do que eu devia, eu estou fazendo movimentos que não são recomendados. Tem uma forma da gente identificar isso? Pense em qualquer atividade no primeiro momento. Sim, sim. Não, claro. Mas, na verdade, sim, a dor vai muito pelo que o paciente relata, né? Então, fala assim, pô, eu estava bem, fiz meu treino bem, e agora, após 24 horas do meu treino, eu tô com aquela dor muscular. É o esperado, entendeu? Você fala assim, pô, eu tô treinando muito. O próprio CrossFit também, ó. Sou fã, então vamos falar dele. Vamos lá. Um dia que, sei lá, eu tô aprendendo o handstand walk. Você tá lá fazendo o dia inteiro, o dia seguinte, principalmente 24 horas depois, tá queimando o seu trapézio. Não é um problema sério, né? Só acompanhe, porque o excesso também nunca é bom. A falta é ruim, mas o excesso também é. Então a gente tem que ficar naquele meio termo. Os extremos, né? Os extremos. Né? Sim, agora, sei lá, a pessoa vira e fala assim, poxa, sei lá, eu faço um movimento com PVC e dói meu ombro. Opa, peraí, então, alguma coisa, você está impactando no seu ombro, algo está inflamado, algo não está legal naquela região, porque é um movimento que não deveria doer. Né? Aí tem que avaliar a idade do paciente, a condição física, uma senhora, um jovem, o que está acontecendo. Né? Então isso é uma coisa que a própria pessoa ela acaba percebendo muito isso, e só procuram a gente quando essa coisa já... eu tô com uma dor no meu ombro treinando, eu não sentia dor, mas agora no pull-up tá doendo aqui, já tá 3 meses assim, não melhora. Então você fala, opa, não é só uma dor de treino, é algo ali que tá errado, e às vezes a própria técnica dele pode estar errada e sobrecarregando mais ainda o corpo. E aí é onde ele tem que tomar cuidado. Você fala, opa, calma aí. Então, vamos na polêmica. CrossFit machuca, CrossFit... acaba com fulano. Não. Vamos nessa polêmica. Não, pode. Isso daí é o que eu falo assim, ó. Eu sou fã, eu vou ser bem sincero, que antigamente eu criticava por não conhecer. Até eu começar a treinar e ver que o negócio é totalmente diferente. Então muitas pessoas criticam o CrossFit pela ignorância. Pela simples ignorância de não conhecer a modalidade, não conhecer o esporte, e sai falando, não, você só vai levantar peso que nem um louco. Lógico que ele é uma atividade de alta intensidade, então se você estiver treinando num box que o box não tem uma boa estrutura, você não tem bons coaches para te dar um suporte para corrigir sua técnica, sim, você vai se lesionar. Mas isso é em qualquer esporte. Né? Então, eu falo, o CrossFit ele não machuca, porque você tem um CrossFit, por exemplo, adaptado, você vai passar pelo PVC, vai passar pela barra de 20, vai colocando peso, só que é uma coisa gradual, é um passo de cada vez. O grande problema é que eu falo assim, aí eu vou um pouco do crossfiteiro que tem que tomar cuidado. Todo mundo acha que é atleta. Isso, então calma. Boa. Entendeu? Então assim, não é porque você está treinando há 1, 2 meses que você tem que ter um snatch de 100 quilos ou que você tem que entrar numa competição. Sabe? Então esse é o problema e faz muitas pessoas leigas criticarem o crossfit, porque eles só estão analisando isso. Mas você começa a analisar o quanto que o crossfit muda a vida das pessoas e o quanto promove qualidade de vida para essas pessoas. Então, quantos pacientes, por exemplo, tinham dores e melhoraram com CrossFit, ou tinham dor, ou, por exemplo, eram obesos e conseguiu perder muito peso, ganhou uma boa massa muscular com o treino. Né? Então, assim, eu particularmente, eu elogio, só que eu falo, tem que ser treinado com cuidado. Por exemplo, um dos esportes que mais machuca o corpo é o futebol, principalmente aquele futebol de final de semana. O que eu mais recebo é isso, aquele paciente que, o cara estava bem, foi lá jogar uma bola, o cara entrou no joelho dele, pronto, deu uma lesão que estourou colateral, estourou menisco, estourou o anterior, e aí vai lá, faz cirurgia, 6 meses de fisioterapia, o cara só vai voltar a jogar bola 1 ano depois, e isso ninguém fala, né? Ninguém critica o futebol, só que tem que tomar cuidado, por causa disso, porque todo esporte ele tem que ser feito com moderação, e você tem que ter um preparo para aquilo. Tá, bacana. Eu fico imaginando o seguinte, tem uma coisa também cultural. A gente, o CrossFit enquanto modalidade esportiva, né, enquanto modalidade, enquanto atividade física, claro, é uma coisa que veio importada porque esse conceito, ao mesmo tempo que o CrossFit
penso eu, né? Ele reúne uma série de modalidades, ao mesmo tempo ele não é bem um esporte, porque são os é um mix. Exatamente, é esse mix. Esse arranjo de movimentos, de atividades, enfim, esse mix de exercício, essa rotina que foi criada, né? A gente fala aqui abertamente, o CrossFit está muito mais na marca, né, do que propriamente um método de treinamento, talvez. Mas pelo fato de ter sido importado, eu acho assim, já não é desconhecido. Eu acho que a fase do bullying, acho que já passou. Né? Já passou, com certeza. Você falou do futebol, é que assim, jogar futebol pra gente jogar padrão, futebol, não tem essa, é o padrão, né? Então, se a gente vai jogar uma pelada como é que é? Abre a tampa do dedão, se vai tomar um encontrão aí que vai ferrar o joelho, é do jogo. Né? É do jogo, Tá? E o que eu fico pensando é o seguinte, é o cuidado, né? É o cuidado e o quanto a gente também, quem se machuca, claro, rodou um vídeo algum tempo atrás acho que de uma garota que estava fazendo um rope climb, pessoal que estiver vendo aí, se lembrar, enfim. Você chegou a ver esse vídeo? Eu acho que eu vi, ela teve acho que uma lesão no cotovelo, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Alguma coisa assim, ela deslocou o cotovelo no rope climb. Isso, e aí veio, né, toda uma polêmica, se eu não me engano teve o próprio conselho, não quero ser leviano aqui de afirmar, mas teve uma entidade, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que fez uma postagem falando, olha, tá criticando, enfim. Mas talvez o grande segredo, né, os dois grandes segredos, o cuidado do box, né, o cuidado do local que você frequenta, de que as pessoas tenham, a gente tem a felicidade, né, de treinar em bons lugares, né, até porque sem dúvida. A gente tem certeza que a gente faz parte da mesma comunidade. Quero deixar aqui, vou aproveitar e deixar um abraço para os meus amigos lá da Beta, né, o Vini, o Henrique, o André, enfim, todos fazemos excelentes parte dessa mesma comunidade, com certeza. Né? E lá na Toro também a gente fez por ter pessoas que sejam preocupadas com relação a essa visão, a visão de cuidado. Todo mundo quer treinar, todo mundo quer pegar pesado, todo mundo quer se superar, mas aí vem a outra parte, você mesmo ter a consciência de limite. Às vezes a gente vê isso, é por aí mais ou menos, né? Sim, porque na verdade, vamos dizer assim, onde que você vai se machucar dentro do CrossFit? A partir do momento que você estoura o seu limite, ou você basicamente quer dar um passo maior do que a sua perna. Né? Então é aquela história, você entrou numa arte marcial, você está na branca, você vai para amarela, para verde, roxa, né? Marrom, preta. O grande problema é que muitas pessoas entram no CrossFit querendo pular da branca para preta, e não é assim, ele é um processo. É demorado, principalmente parte ginástica, parte de levantamento olímpico, são movimentos extremamente complexos que requerem uma técnica muito grande. Então, às vezes, hoje, você pode pedir para um cara que faz um snatch de 100 quilos fazer um snatch com PVC, que vai estar errado. E ele está se machucando. Entendeu? Então, assim, ele fala, pô, por que eu me machuquei? Por que eu lesionei meu ombro? Porque a sua técnica está errada. Mas ele não admite, porque ele quer pôr carga. Essa é a hora que o coach tem que entrar e falar, amigo, cai um pouquinho a carga, diminui, corrige essa técnica, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque se você pegar um coach que fala, não, põe carga, taca peso aí, vambora. O aluno vai se machucar, mas isso em qualquer modalidade, entendeu? Não é exclusivo o CrossFit. Qualquer treino, o cara vai treinar uma corrida, ele tem que fazer uma planilha de 2 horas de treino por dia, o coach fala, não, hoje vamos fazer 4, todo dia vai ter tiro de 100 metros, pô, você vai lesionar o seu atleta, entendeu? Então, isso é muito importante. E outra coisa também é aquele, assim, diferenciar. Beleza, você é um cara que você quer competir? Tá bom. Agora, você é um cara que você quer só qualidade de vida, você não quer levantar muito peso. Beleza, tem que separar isso. Eu acho que é aí que entra essa sensibilidade do coach de conhecer cada aluno, do box conhecer o próprio aluno, que é uma coisa que a gente acaba conhecendo no box, você vê o perfil de cada pessoa, então não é que nem uma academia que cada um está fazendo seu treino com fone de ouvido lá e vida que segue, e você sabe qual é o objetivo de cada um. Então quem quer competir, realmente vai ter que cuidar do corpo, vai ter muita chance de sobrecarregar a própria coluna, sobrecarregar extremidades, e vai ter que ter um cuidado adicional, porque esse cara quer ser um atleta.
Basicamente é isso. Vamos até aproveitar, o Rafa, fala Rafa, tudo bem? Tá com a gente aí? Grande Rafa, e aí, Kish? É um monstro também. É um monstro, esse cara é um monstro, tá louco. Dizem, eu não sei, eu ouvi dizer que parece que sempre passa o carro no Gu, mas não sei, eu ouvi dizer... Não, isso é Kish não dá pra brincar. E ele está dizendo o seguinte, que na opinião dele, às vezes não há um cuidado com o fortalecimento, pois os WODs são muito repetitivos e não há descanso, né? Enfim, até pegando o gancho no que ele está falando, em termos de, ainda pegando a questão da postura, tem aí também algumas... Pô, dá umas dicas pra gente, vai. Você é um basicamente cara que, assim, do ponto de vista da postura, onde a gente tem que ficar atento? Na técnica. A técnica você tem um padrão e você tem, assim, lógico, você tem vamos dizer assim, a característica de cada pessoa, então às vezes a pessoa fazer um pull-up mais fechado, um pull-up mais aberto, beleza, isso vai uma variação, mas você tem um padrão que você tem que seguir. Aquele movimento, ele foi estudado para ele ser daquele jeito. Então, o snatch ele tem que passar pelas todas as etapas de tripla extensão, passar por tudo isso. Então, é técnica. A postura no CrossFit, ele se encaixa na técnica. Então, a hora que você tem uma boa técnica, você tem uma boa postura. Vai fazer um deadlift lá com a lombar redonda, você vai estourar a sua coluna. Entendeu? Então, isso é o padrão. Então, a postura ela vai acabar entrando na técnica, que é onde o coach tem que ir lá e insistir. Quanto a essa questão que o Rafa falou, realmente, isso é muito importante. Porque cada pessoa também tem que tentar perceber a própria fraqueza. Puxa, minha fraqueza é ombro. Então faz o quê? Chega um pouco mais cedo no box, pega os TheraBands, pega elástico, faz aquecimento, pega kettlebell, trabalha com, por exemplo, com press, vai fazendo press leve, vai fortalecendo, trabalha muita mobilidade. Isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal não gosta de fazer, trabalhar mobilidade, trabalhar fortalecimento específico, porque é chato. O pessoal quer entrar lá e ir pro treino rasgar. Só que assim... Chega um pouco mais cedo e faz isso, porque vai te gerar uma saúde, a saúde do seu corpo muito maior. Né? Então assim, o cara chega, senta ali no canto, pega o celular, fica mexendo, começa o odd e quer tacar pau ali. O corpo vai sentir. Entendeu? Então chega mais cedo, dá uma aquecida, pula uma corda, faz uma bike, agita um pouco o corpo. Beleza, eu tenho fraqueza de ombro, legal, então vamos lá fortalecer. Porque uma coisa que acontece muito, assim, por exemplo, a lesão que eu mais... Não digo lesão, mas vamos falar dor. Que é mais comum em prática de CrossFit é ombro. Isso, de longe, é o que mais chega. Por quê? A gente não está acostumado a levantar tanto peso acima da linha da cabeça e a gente não tem um ombro fortalecido para isso. Né? Então, aquilo assim, antes do CrossFit, quando que você pegou uma barra com 70, 80, 100 quilos acima da linha da cabeça e ainda fez um agachamento até quebrar a paralela? Né? Então, é um padrão diferente para o corpo. Então, você está querendo mudar em 2, 3 meses algo que você já tem um padrão de 20, 30 anos ou mais. Então, você tem que readaptar o seu corpo. Então, trabalhar muita mobilidade, chega cedo no box, pega o rolinho de soltura, faz soltura na torácica, solta toda a coluna, trabalha a posterior de perna, trabalha os exercícios de mobilidade. Porque é isso, assim, hoje você tem uma aula, é mais ou menos 1 hora cada aula. Então, assim, não dá para o coach parar e falar, amiguinho, vamos lá fazer esse aquecimento aqui. Não, isso vai de cada aluno. Então ele tem que chegar mais cedo, já fazer um pré-aquecimento. Né? Fez, beleza, vai para o aquecimento da aula, vai para o WOD e beleza. Mas essa parte é o que muita gente pula. Né? Então aí cada um tem que conhecer as próprias fraquezas e tentar trabalhar em cima disso. É mobilidade torácica, que nem mobilidade torácica e de ombro, vamos dizer assim, é o ponto fraco de muitas pessoas. Então tem que trabalhar essa região, ponto final. E aí tem uma questão que é interessante, né? Depois que a gente começa a treinar, você deixa de treinar, dói, não é isso? E por que isso acontece? É a dor do não treinamento? É do não treinar, porque o corpo ele cria um padrão, então ele está acostumado com aquele movimento. Então assim, se por exemplo, se a gente treinasse e não aumentasse carga nenhuma, a gente não ia sentir essa dor, mas você também não ia evoluir no seu treino. Entendeu? Então, a gente tem que instigar um pouco o nosso corpo para sentir um pouco de dor, vamos dizer assim, mas é para basicamente ele estimular, para você começar a romper fibra, crescer o volume muscular. Então, querendo ou não, esse tipo de dor faz um pouco de parte do treino. Carlão, para mim está oscilando um pouquinho aqui o sinal. Aqui cortou um pouco também aqui para mim. Cortou um pouco? Vê se tá... agora parece que voltou aí, ó. É isso mesmo? Tá, beleza. Aí tá. Isso, né? Aqui deu uma cortada também em você. Parece que fixou aí. Teve uma... Deixa eu ver se
Agora tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, legal. Ó. Eu acho que, ó... Tá. Melhor mensagem do Quixo. Só o atleta pensa em aumentar cargas. O ideal é intercalar com a musculação para fortalecer. Cara, dá para fazer. Desculpa aí, Du. O Rafa perguntou aqui se o atleta pensa em aumentar as cargas. Se o ideal é intercalar. Sim, dá para intercalar. A única coisa que tem que tomar cuidado é para você também não querer levar a musculação e o crossfit em alto nível. Né? Então... Porque a musculação, assim, ela funciona muito bem, mas ela é um trabalho um pouco mais isolado. O CrossFit, ele é um trabalho mais complexo, mais como um todo, né? Então, por exemplo, você fala, poxa, eu tenho uma deficiência de ombro, sei lá, eu sei que é meu infra que tá fraco, você consegue ir pra musculação e trabalhar, mas cuidado para não levar em extremo os dois, porque aí o corpo não dá conta. Então, mesmo essa história, eu faço 2, 3 treinos todo dia, treino 7 dias na semana, calma, cara, você não é um atleta. Dá uma segurada, faz o período de descanso, por mais que as planilhas são feitas para isso, sabe? Cada um tem que conhecer o próprio corpo e o coach analisar cada aluno também, o que está acontecendo ali. Mas fortalecimento é específico, é fundamental. Como essa Tati Buco, ela está em todas as lives aí que a gente faz. É muito Grande, um beijo, Tati. Agradecer essa Tati Buco, que é nossa espectadora cativa. E ela está falando assim, Tati, tudo depende da periodização sempre. Sim. Né? E aí acho que tá muito dentro do que a gente falou, do primeiro pilar aí, que é o cuidado. O cuidado. Que a equipe, que o box, os coaches, enfim, me parece que isso é uma coisa fundamental. Sim. Carlão, assim, uma coisa que eu queria ouvir de você, porque você é um cara da área da saúde, tá? E tem uma discussão, né? O quanto a academia em si, essa discussão está muito presente, né? Mas as academias, veja, longe de querer politizar de certo e errado, não é isso. Sim. A questão da saúde, vou fazer uma pergunta para um cara da saúde. O que você espera aí no depois em termos de vamos treinar? Claro, me parece que isso é muito óbvio. Mas como é que você espera que haverá o comportamento das pessoas voltando a treinar depois de terem passado tanto tempo paradas? Essa abordagem, enfim. Então, a gente se uma coisa que vai ser mais difícil, a gente vai ter que reaprender algumas coisas. Eu já atendi um pessoal do próprio box lá também, eu já falo para todo mundo, esquece PR. Para de pensar em PR, para até de usar o PR como uma referência. Né? Porque assim, a gente ficou parado, então... É aquilo assim, alongamento. Você faz alongamento todo dia. Você parou ali 1, 2 semanas, você vai perder alongamento. Entendeu? Então, assim, massa muscular é difícil, por mais que a gente faça os WODs acompanhando o pessoal em live, fazendo tudo, é para se manter ativo. Mas você não vai manter o mesmo rendimento, o mesmo cardio. Então, que nem o cardio, quando a gente voltar, pelo amor de Deus, né? Porque já não tinha. Pós-quarentena, então, esquece, né? Mas basicamente é isso. Cardio, então, o bom e velho cardio. Então é aquilo. É voltar como se você fosse o iniciante. Você volta scale. Acabou. Resumo, é isso. Né? Então, assim, não se baseia, meu PR de back squat era 200. Cara, não vai lá que já querer basear nisso. Faz isso de, por exemplo, volta devagar, vai sentindo a carga. Sem pressa, entendeu? Você não tem pressa para isso. A atividade ela é um bem-estar, a gente não vive, assim... por exemplo, geralmente o pessoal trabalha com outras coisas, então não vai querer sobrecarregar o corpo, machucar seu corpo a ponto de afetar o seu trabalho por causa de um treino intenso, que você fez errado, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo. Então vai volta na manha, faz só com a barra, aquece bem, movimenta, pega leve, os próprios WODs quando voltarem tem que ser uma coisa mais leve, quase uma readaptação, basicamente. Então o nosso corpo ele ficou ali, 2, 3 meses parado, não sei ainda mais quanto tempo vai estender tudo isso. Então aquilo, se mantém ativo em casa e volta na manha, volta no basiquinho, que nem o Rafa falou ali, volta pro PVC, Rafa. Para de humilhar a gente ali e volta. Carlão, e me diz uma coisa ainda. Quais seriam... Vale um ajuste prévio? Vale uma... Sabe aquela revisão? Não, sim, aquela revisão do carro ali. É aquela revisão preventiva. Você vai pegar, fazer uma viagem aí longa, vou fazer uma revisão preventiva. Vale a pena? Com certeza vale. Isso porque justamente assim, seu corpo ficou parado, então você enfraqueceu a musculatura, você sobrecarregou, isso pode ter gerado desalinhamentos articulares, sobrecargas musculares, pontos de tensão.
que vale a pena você dar uma olhada, peraí, deixa eu ver se está tudo ok, eu tô com alguma dor ou não. Então é legal a pessoa ver isso e com certeza vale a pena. E eu digo não em questão só da quiro. A pessoa pode buscar um fisioterapeuta, pode buscar um quiro, pode buscar um acupunturista, um massagista. Pô, tem um pessoal que faz uma liberação miofascial. Vai lá, faz, volta para o treino, volta na manha. Entendeu? Então isso com certeza é válido porque tudo isso que a gente está enfrentando mudou muito a nossa rotina. Né? Então essa história aí de trabalhar home office, sentado o dia inteiro, a gente mal se movimenta, mal sai de casa, vai afetar muito. Então vai ter que preparar o corpo, condicionar, fazer aquela manutenção mesmo para retomar o ritmo que a gente tinha. Tá. Eu não sei se o pessoal que está passando por aqui, que está acompanhando, né? Acho que, claro, que a maioria já te conhecia, né? Mas assim, as manobras, né? Falar só para a gente finalizar isso daí, para quem não conhece, porque você explicou bem, né? Quiropraxia são as manobras que são feitas com as mãos, não é isso? Isso. E tem algumas que são mais estressantes, né? Para quem nunca fez, ou seja, fica aquela expectativa de que o sujeito vai arrancar o seu pescoço, né? É que na verdade o pessoal... Assim, explica para o pessoal que é seguro, dá para fazer, Não, enfim. O procedimento ele é extremamente seguro. Lógico, desde que você também procure um profissional habilitado para fazer isso, não vai procurar um quiropraxista. A gente tem um site da associação que é o quiropraxia.org.br. Todo profissional que está lá é devidamente formado por faculdade no Brasil ou no exterior. Né? Então também tem muito americano, australiano atendendo aqui no Brasil, então eles também estão junto dessa associação, que é o único órgão que nos representa. A gente ainda, infelizmente, não tem um conselho para proteger a profissão, o que pode fazer qualquer um falar que é quiropraxista, mas a gente busca essa regulamentação e a gente tem essa associação. Então, assim, sendo esse procedimento sendo feito por quem sabe o que está fazendo, o risco é praticamente nulo. Legal. Entendeu? Porque a gente sabe, você não pode pegar a cabeça de alguém e girar ela com tudo e só porque estralou, beleza. Não. Você tem um risco de uma artéria vertebral ali, então você tem que saber muito bem quem você está fazendo, quando você vai fazer e quando você não vai fazer. Perfeito. Então eu, por exemplo, já recusei fazer essa manobra em alguns pacientes, porque não vale o risco. Isso que eu ia te perguntar, todo mundo, de uma maneira geral, tem indicação para fazer uma sessão de quiropraxia ou tem alguma contraindicação? Não, basicamente assim... vamos dizer, a não ser que a pessoa tenha doenças, por exemplo, uma osteoporose extremamente séria, extremamente avançada, ainda dá para fazer, mas tem que usar uma abordagem muito sutil, estímulos extremamente leves, talvez um trabalho mais muscular em cima desse paciente, ou que tenham, por exemplo, tumores que já pegaram toda a parte óssea, uma contraindicação. Então a gente tem algumas contraindicações absolutas, que é o que a gente fala, que você não mexe, e tem algumas contraindicações relativas. Então, a osteoporose, por exemplo, é uma dessa. Eu não posso mexer de uma forma forte. Né? Então, não vou ajustar, por exemplo, uma senhorinha com osteoporose igual eu ajusto um atleta. Entendeu? Você pode mudar a intensidade. Uma pessoa, por exemplo, ela fez uma cirurgia, fez uma artrodese que ela fixou a coluna, colocou pino. Eu não posso mexer naquela área. Então, aquela área é uma contraindicação absoluta. Mas o resto da coluna vai sofrer por causa daquela cirurgia. Então, eu posso mexer no restante. Eu não posso mexer naquela área. Então, no geral, a quiropraxia ela pode atuar desde bebês, praticamente recém-nascidos, até uma pessoa de mais de 100 anos. No Brasil, a gente ainda não tem uma especialidade em quiropraxia pediátrica, mas nos Estados Unidos você tem. Então lá, por exemplo, eles têm quiropraxistas pediátricos que só atendem crianças de 0 a 10, 0 a 12 anos. Passou isso, ele não atende mais. Caramba, o que é muito legal, porque muitos problemas já começam na infância, só que a criança não tem dor, porque ela se adapta muito bem. Entendeu? Que nem a Tati falou agora, eu já ajustei a Dudinha. A Dudinha já foi lá, entendeu? Então assim, e já tinha realmente, eu mostrei pra Tati alguns desalinhamentos na pelve, uma diferença no comprimento de perna, que hoje talvez não incomode ela. Mas e se isso ficar por mais 20, 30 anos? Lá na frente ela pode desenvolver um problema. Então bons hábitos já começam desde agora. Claro que eu falo assim, a quiro ela é uma parte que pode ajudar a sua saúde. Você tem o exercício, você tem a alimentação, você tem hidratação, você tem os seus pensamentos, o que você faz, a própria meditação que você comentou no início da live também é fundamental, porque a saúde ela não depende de um fator, ela depende de uma série de pilares, e quanto mais você conseguir manter todos esses pilares de uma forma igualada, melhor vai ser a sua saúde. Bacana. Procurar criar e manter os bons hábitos. Né? Exatamente. Ao mesmo tempo que parece ser muito fácil, é a grande dificuldade, porque a gente tem que virar aquela chavinha. Enfim. Então, sim. Mas, Carlão,
Cara, queria te agradecer demais. A gente está quase no finalzinho já? aqui do tempo. Passou rápido aqui, passou rápido. Enfim, quero te agradecer demais, tá? Uhum. Aliás, para quem está aqui, de forma absolutamente franca, já faz bastante tempo que eu não passo lá com o Carlão, mas duas coisas que me ajudaram muito, muito, depois que eu comecei a treinar CrossFit, que foi a quiropraxia e que foi a acupuntura. Veja, eu não sei nem se tem é fantástica. Eu não sei nem se tem se são comparáveis ou tem alguma correlação. Eu fico imaginando que são duas abordagens não invasivas, como você próprio falou da quiropraxia. Mas posso dizer que é muito, muito legal, que a mim ajudou demais. Então, fica a dica, né? Enfim, e se alguém precisa de um profissional top, tá aí na frente de vocês. Claro, pode me mandar mensagem, manda no direct, eu deixo o meu contato também para quem quiser, ou quem precisar de indicação de alguém, por exemplo, a pessoa mora na Zona Sul, não consegue se deslocar para cá, eu consigo encontrar alguém lá, então isso é uma coisa que eu gosto de facilitar muito a vida de todo mundo. Olha, eu não sei quando, mas você já vai ter aqui, ó, vai ajustar o ombro da mãe da Tati. Já vi aqui. Já. A Tati já está se doendo, ai mãe, mas assim, o ajuste não é para você, é para sua mãe. É Tânia, né? Acho que é a Tânia, a mãe da Tati. Fica tranquilo, ó, Carlão já está se comprometendo com isso. Com certeza. Então o Rafa está perguntando, voltou a atender? Está atendendo? Já estou atendendo, que show. Eu fechei ali só no período inicial da quarentena, do dia 20 de março a 13 de abril, que foi aquele primeiro período da quarentena. Mesmo a Kiro entrando como profissional da saúde, então se torna um serviço essencial. Exato. Visto que, até uma coisa que acontece muito, se todo profissional de saúde também parar de atender, aí que o sistema de saúde ele entra em colapso. Sabe? Então, por exemplo, é melhor um paciente vir para mim, ter um contato com um profissional para tentar amenizar aquela dor dele ou tirar a dor, do que ele pegar e se enfiar num pronto-socorro que, sei lá o que vai acontecer, entendeu? Então, aí eu voltei a atender, tô normal, tomando todos os cuidados básicos, boa higienização, uso de máscara, ambiente ventilado, tudo na medida do possível, mas precisando que show, tô lá. Show de bola. Carlão, mais uma vez, obrigado. E cara, que a gente consiga voltar o mais rapidamente possível, desde que com segurança, e a gente se vê por aí em qualquer WOD desse. Também espero você para um treino lá na Toro. Com certeza, eu já tô para ir lá visitar a Tati, tô falando para ela, mas só enrolando aqui, deixa voltar que a gente tá lá. E Du, brigadão mesmo aí pelo convite, brigadão pra Tati, um beijo pra ela aí também, que me convidou, foi, uma experiência bacana pra caramba, passou até rápido demais aqui, achei que ia durar mais tempo ainda, porque, começa a falar disso, vamos embora. Vamos que vamos. Mas é isso, cara, galera, qualquer coisa, eu tô aí. Tamo aí, né? Galera que acompanhou também, obrigado, quinta-feira que vem tem mais, a gente continua junto, tá bom? Bora lá. Um abraço, Valeu, gente. Pessoal, qualquer dúvida eu tô aí, abração pra todo mundo, uma boa noite e se cuidem. Valeu, todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Du. Um abraço. Tchau, tchau.